A doutora Evelyn Braga. Évila Braga Pontes. E Lacerda. Então, a doutora Évila, médica pediatra, neonatologia, puericultura, pós-graduação em nossa, mas tem uns nomes. Alergoimunologia, endocrinopediatria, instrutora do curso de reanimação neonatal pela Sociedade Brasileira de Pediatria, 2009-2024, atuação em UTI neonatal, UTI pediatra e sala de parto de alto risco. Doutora Évila Braga, a senhora nos ouve, doutora? Tudo bem, boa noite, estou ouvindo bem. Vocês me ouvem bem? Que bom, estamos ouvindo bem sim. Então, com a palavra, doutora Évila. Obrigada pela oportunidade, os vereadores, os colegas, palestrantes, quem preside a casa nesse momento. Eu quero falar sobre os casos que nós estamos tendo reais no consultório. Eu tenho 10 minutos para falar, se alguém puder me alertar quando tiver um minutinho aí faltando. Eu vou ser bem breve. Eu não sei se está aparecendo os slides aí. Os slides ainda não. Será que vai colocar? Eu vou citando então os pacientes para a gente não atrasar. Primeira paciente, menina de 7 anos. Ela foi vacinada por 2 doses de vacina Covid e ela chegou no consultório com algumas queixas. Há 7 meses com dor abdominal, uma intolerância alimentar, ela começou a emagrecer, perder peso por essa intolerância e tinha 4 dias com febre. Eu examinei a criança. Toda vez que eu tenho uma criança com queixa, seja ela uma queixa gripal, uma queixa simples, mas tem um histórico de vacinação, a gente tem que começar a investigar se tem algum efeito adverso nessas crianças. E realmente tinha um sopro cardíaco. Os exames mostravam nessa criança que ela tinha uns leucócitos mais para baixo, tinham linfócitos atípicos, só que enzimas cardíacas dessa criança já vieram alteradas. Então ela tem um pró-BNP alterado, PCR ultrassensível super inflamado, mostrando que esse corpinho da criança está muito inflamado, e um dedímero de 1,8, em alguns valores de referências vai ser 1.800. Indica muito endotelite, inflamação dentro dos vasos com formação trombótica. Então uma criança de 7 anos que ela já tem trombo dentro dela. E aí eu conversando com a mãe, ela falou que tinha uma outra irmã, que tinha feito também dose de vacina, e após a dose dessa vacina, ela começou a fazer síndrome do pânico. Então, uma criança também. Então, dentro do consultório, eu tinha 2 irmãs, uma com endotelite, formação trombótica e miocardite, inflamação do coração, e eu tinha a irmã dela fazendo quadro neuropsiquiátrico, certo? Pós-vacina. Essa criança que veio consultar comigo foi encaminhada ao cardiopediatra, iniciado o tratamento clínico. A segunda paciente é um bebê, é um recém-nascido de termo, adequado para a idade estacional, até que nasceu bem, mas olha a história da mãe. A mãe foi vacinada antes da gestação, 2 doses Pfizer. E a mãe relata nessa gestação que foi uma gestação de alto risco, teve descolamento de placenta, teve no primeiro trimestre infecções, teve pielonefrite, teve com 20 semanas de gestação, trabalho de parto prematuro. Então, assim, foi uma gestação muito arriscada. E ela teve que usar corticóide com 34 semanas. No nascimento desse bebê, foi visualizado malformação fetal. Eu recebi esse bebê no parto. Com 20 dias de vida, esse bebê convulsionou. Os exames mostravam endotelite, miocardite, dímero de 1.900. Mais um bebê recém-nascido com efeitos adversos da spike, da vacina materna. Isso chama shedding. Eu tô ficando um pouquinho confuso porque a aula do professor está vindo.
A minha voz tá voltando para mim. Mas, então, assim, e esse bebê tinha uma intoxicação por alumínio de 65, é uma super intoxicação por alumínio. O risco do alumínio alto no sangue desse bebê, o pior risco é o risco neurológico, porque eu tenho um bebê autista, é o famoso bebê autista no futuro. Ele vai viver debaixo das asas dos pais. Então, assim, isso que é ruim. Eu tenho um bebê que começa a fazer miocardite, endotelite, intoxicação por alumínio, e o pior sintoma é a intoxicação neurológica, que eu deixo o bebê para o resto da vida em função dos pais. Essa criança foi conduzida com cardiologista, ele teve várias alterações durante o ano dele de crescimento, teve retardo de crescimento de crânio, de peso, de estatura, e foi uma consulta com vários especialistas, cardiologista, geneticista. E essa criança também, durante o acompanhamento comigo, ela fez muita infecção de repetição e foi investigada uma imunodeficiência, que é outra doença tá afetando as crianças com spike, né? As crianças que vêm a spike do shedding materno, é a mãe vacinada que passa para o bebê na gestação, ou a criança propriamente vacinada, ela mesma vacinada. Então, são crianças que estão tendo essas doenças. Então, aqui eu já tenho 2 crianças afetadas, sendo recém-nascidas. Eu tenho um terceiro paciente, que é um lactente de 2 meses. E a história da mãe também. Mãe vacinada 2 doses AstraZeneca antes da gestação. E só eu coloquei um dado aqui só para a gente lembrar. Mãe vacinada e mesmo assim mãe teve Covid após as vacinas. Também, gestação de alto risco com descolamento prematuro de placenta. O neném nasceu bem. Só que com 1 mês de vida, ele começou a sangrar o intestino. Fez lesão hepática. Continuou em acompanhamento comigo. Descobrimos lesões intestinais e miocardite. Evoluiu com alteração de testículo. Evoluiu com arritmia. Fez oscilação entre normocardia e bradicardia. Foi encaminhada para cardiopediatria. Essa criança também tinha um exame chamado ProBNP, que é uma enzima cardíaca que mostra já o músculo cardíaco afetado, com indicação de insuficiência cardíaca, igual aquele primeiro bebê que eu passei, a primeira criança, né, de 7 anos. Então, assim, eu tenho um bebê lactente com miocardia, alteração testicular, arritmia, tá? Por shedding, que é o bebê que está com lesão da proteína vacinal que veio da mãe. O próximo bebê, recém-nascido, feminino de parto cesariana, foi um bebê que nasceu bem, foi até nesse ano, em abril de 2025, ele evoluiu com icterícia, que é aquele amarelinho do bebê. E como eu precisei coletar sangue para ver a icterícia, e era uma mãe que era vacinada 3 doses AstraZeneca antes da gestação, e essa mãe carrega então a spike vacinal, eu tenho que lembrar que o bebê pode ter as ações da spike nele, pela vacinação materna. Isso já está bem provado, tem vários artigos mostrando as reações vacinais nos bebês, pela gestação, pelo aleitamento materno. Então, esse bebê também tinha lesão miocárdica, ProBNP dele é super alto, que é uma enzima cardíaca, mostrando lesão cardíaca com indícios de insuficiência cardíaca. Então, miocardite no recém-nascido, encaminhado para cardiopediatria, feito todas as condutas de forma clínica. É um bebê que estava no estado geral bom, já apresentando de início a miocardite. Então, sim, são crianças, essas crianças que eu estou citando, que é para o resto da vida. Miocardite, endotelite, lesão miocárdica, ela
ela não é uma consulta para uma vez na vida e quando passar mal eu consulto de novo. Então eu tenho que saber se eu tenho reativação do processo inflamatório no miocárdio. O próximo paciente que eu quero citar é um lactente, sexo feminino. Lembrando que a mãe foi vacinada antes da gestação, 3 doses AstraZeneca. Então, sempre que eu consulto uma criança, um bebê recém-nascido, eu sempre pergunto para a mãe sobre os históricos de vacinação dela. E esse bebê com 2 meses de idade veio com um quadro clínico de diarreia. Muito irritado esse bebê no consultório. Tinha sapinhos, muito sapinho em cavidade oral. E os exames dele mostravam até troponina alta. Significa que esse bebê estava infartado. ProBNP super alto, enzimas cardíacas altas, dímero alto, 0,68 ou 680, é um dímero alto, provando que tem trombos formados dentro do vaso do bebê. Fibrinogênio alto, um alumínio alto, 7,3 de alumínio para um bebê já é alto, já tem intoxicação neuronal, já tem efeitos neurológicos. Então, um bebê que vai ter atraso do neuropsicomotor, se não a gente não tirar esse alumínio do sangue dele. Encaminhado para a cardiopediatria, para as especialidades, para começar os tratamentos específicos. O próximo paciente é um paciente de 8 anos, sexo feminino, atendido por mim em 2025. E essa criança tem um histórico de pais vacinados Covid, sendo a mãe 3 doses. Então, a gente tem que lembrar que pais vacinados podem passar a proteína da vacina do Covid, chamada Spike, para as crianças, porque já está aprovado que a Spike passa de talheres, pelo leite materno, para um outro paciente, que convive com o paciente vacinado. E essa criança veio com a queixa de tosse, febre e com suspeita de pneumonia. Viu o raio-x dela, realmente tinha uma pneumonia viral. E eu solicitei os exames de investigação, rastreamento de efeitos adversos da vacina, do Spike, da proteína Spike. Nessa criança, realmente, ela tinha enzimas cardíacas dímero super alto. Então, só para lembrar que o dímero em criança tem que ser menor de 200. Ou, em outro valor de referência, 0,2. Essa criança tinha 2.700 de dedímero, com lesão miocárdica, com ProBNP alto, indicando insuficiência cardíaca. Tinha lesão hepática também. Então, o que eu quero falar aqui? Eu tenho uma criança com mioglobina alta que... Doutora Évila, você pediu para te avisar quando estivesse vencendo os 10 minutos. Ok, vou finalizar esse caso. Então, eu tenho uma criança aqui com miocardite, eu tenho um enzima mostrando que ela teve, sim, um infarto de parte do coração. Pode não ser um infarto extenso, pequenos infartos, já aumentam as enzimas, algumas enzimas cardíacas, como a mioglobina e troponina. Então, quero dizer o quê? Eu tenho crianças fazendo miocardite por poucos sintomas, vem no consultório e eu estou iniciando rastreamento em todas as crianças. E é fato, eu não preciso ter uma criança infartada, entubada, para dizer que ela está sofrendo efeitos adversos da vacina pela Spike. Eu tenho pequenos sintomas que eu já posso começar rastreamento. E o problema é esse. Nós não estamos fazendo rastreamento das crianças vacinadas ou que convivem com a Spike dentro de casa. Existe a lesão endotelial de curso contínuo, e é o que está acontecendo. Pais encontrando seus filhos caindo durante um jogo de futebol, durante uma brincadeira, fazendo AVC, morte súbita nos bebês, e ninguém está entendendo o que está acontecendo. Eu quero alertar isso aqui. Crianças do dia a dia com poucos sintomas já têm lesões. Não vamos esperar essas crianças caírem mortas, para depois vir a doutora Maria Emília Gadelha, na sua perícia, provar que foi tromboembolismo, miocardite, lesão neuronal por Spike. É essa fala que eu quero te dizer. Quero dizer para todos que estão me ouvindo, a gente repensar a obrigatoriedade, porque lesão existe. Obrigada.